Olá, que a graça e a paz de Jesus de Nazaré esteja com você. Hoje eu quero ler com você o texto que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, a partir do versículo 36. Diz assim: Decorridos alguns dias, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar os irmãos por todas as cidades em que temos anunciado a palavra do Senhor, para ver como vão. Ora, Barnabé queria que levasse também a João, chamado Marcos. Mas a Paulo não parecia razoável que tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os tinha acompanhado no trabalho. E houve entre eles tal desavença que se separaram um do outro, e Barnabé, levando consigo a Marcos navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Sicília, fortalecendo as igrejas do Senhor. Eu quero pedir a Deus que fale ao nosso coração, essa é a minha oração, para que nós venhamos a compreender melhor o Deus em que cremos, saber que Ele é extraordinário e Ele faz de nós, qualquer um que nele crê, pessoas extraordinárias. Não que nós venhamos a ser extraordinários por algum feito nosso, mas Ele é que é extraordinário. Você veja, por exemplo, essa história de João Marcos e essa desavença entre Paulo e Barnabé por conta de João Marcos querer ir com ele nessa viagem missionária e Paulo não aceitar. Portanto, eu peço a Deus que nos dê a sua palavra, nos faça entender esse contexto e que a nossa vida possa assimilar a palavra e melhorar, né? Primeiro eu quero dizer que João Marcos ele era sobrinho de Barnabé. Ele era um homem da tribo de Levi, ele era um levita. Ele cresceu na tradição de Israel e a sua mãe se chamava Maria. E a casa dele era um lugar de ajuntamento de cristãos, não é? Por exemplo, quando Pedro estava preso, essa história está em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, os irmãos estavam reunidos na casa de Maria, mãe de João Marcos, na casa de João Marcos. Quando Pedro chegou lá na porta, não é? E eles ficaram nervosos e tal. Então acontecia essas reuniões na casa de João Marcos. João Marcos é quem primeiro escreveu o Evangelho de Jesus. Ele na Bíblia está no segundo, primeiro Mateus, depois Marcos, depois Lucas, depois João. Mas ele foi quem primeiro escreveu, foi relatado esse Evangelho de João Marcos por Mateus e por Lucas, né, também. Mas é o primeiro Evangelho que foi escrito, é o Evangelho de Marcos. E Marcos faz parte das primeiras famílias aí desse movimento cristão, né? Na primeira viagem de Paulo e Barnabé, eles iam visitar as primeiras igrejas, não é? E João Marcos amarelou, porque viu que a barra era pesada, né? Os caras iam presos, os caras eram chicoteados, os caras acabavam dormindo na cadeia. E João Marcos disse: não, eu vou para casa, eu vou voltar para casa, que é muito mais fácil, muito mais futuro. E ele abandonou essa equipe missionária. Portanto, na segunda viagem missionária de Paulo, iam Paulo e Barnabé, mas Barnabé queria que João Marcos fosse junto, e Paulo não aceita que ele fosse. E aí diz a palavra que houve uma grande discussão, uma grande briga entre eles dois, né? E você veja que foi Barnabé que apresentou Paulo aos apóstolos, porque vocês conhecem a história de Paulo, né? Lá Saulo de Tarso perseguia as igrejas e
chegou a consentir com a morte de Estevão, e era um cara muito temido, mas naquele caminho de Damasco, ele teve uma visão do Senhor Jesus, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E você conhece a transformação de Paulo, né? E que escreveu muitas das epístolas. Mas nesse momento ele não aceita que João Marcos vá com eles, porque João Marcos tinha desistido na primeira viagem missionária, tinha abandonado, não é? E aí Barnabé, aí os apóstolos entram em pânico quando Barnabé chega com Saulo de Tarso, né, para apresentar como já um convertido. E o pessoal fica naquela: eita, Barnabé está aí com Saulo, Saulo está com Barnabé e tal. Mas logo mais, Paulo não consegue grandes coisas em Jerusalém, não consegue pregar o evangelho, e os caras mandam ele de volta para a cidade dele, a casa dele, que é um lugar chamado Tarso. Os apóstolos o mandam de volta para Tarso, né? O próprio Jesus falou com Paulo, dizendo: Paulo, vá para Tarso, aqui você não vai conseguir grandes coisas. O fato é que Paulo passa 10 anos na geladeira, né? 10 anos. Ele passa 3 anos no deserto, lendo, se instruindo. Depois mais 7 anos na cidade de Tarso. Até que vai para Antioquia e prega em Antioquia, uma cidade que já está fora da jurisdição de Israel. E é Barnabé que leva Paulo, né, nessa primeira viagem. Mas eles se desentendem seriamente por conta de João Marcos. E Barnabé volta para a cidade de Chipre, que era a cidade dele, né? Barnabé volta. E João Marcos volta com ele, né? Fica nessa situação, né? Agora lembre-se que quando Paulo estava preso, essa história vai estar em Timóteo, carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 11, a primeira carta. E diz assim, Paulo preso: traga meus livros, traga a minha capa, porque aqui está fazendo frio, mas traga também João Marcos, que ele faz muito bem, no meu ministério, ele colaborou muito, né? O fato é que João Marcos, passou pelo vale da sombra da morte, como todos nós. Você passa, eu passo muitas vezes, já passei por vales terríveis, mas é desse lugar, do vale da sombra da morte, que Deus diz assim: é daqui que eu vou puxar você pela mão, é daqui que eu vou te transformar. Então, por isso que a palavra de Deus diz: graças a Deus, quando nós atravessarmos o vale da sombra da morte, é o dia da nossa tragédia, é nesse dia, é o dia de Deus na sua vida. Quando você diz assim: olha, eu sou um pecador, tudo ruiu, nada está dando certo, perdi a quem eu amava, a minha vida perdeu sentido, eu fiz uma besteira tão grande que agora não sei nem como é que eu vou encarar a vida. Quando você diz assim: eu sou um pecador, Pai, tem misericórdia de mim. Por exemplo, homens de Deus, todos eles passaram por esse vale da sombra da morte. Você veja José, por exemplo, foi para o Egito, né, como escravo, odiado pelos seus próprios irmãos. Veja Moisés, passou 40 anos, Moisés que tinha tido uma vida de príncipe no Egito. Depois ele passou 40 anos caminhando com aquele povo para não entrar na terra prometida, né, para morrer antes. Ou, como dizem alguns, para ser arrebatado pelos anjos, né, não experimentar a morte, porque não se achou lugar da sua sepultura. Você analise a vida de Jó. Jó perdeu tudo. Perdeu a mulher, perdeu o gado, perdeu os amigos, mas não perdeu a fé. Davi passou pelo vale da sombra da morte, teve o adultério com Betseba, a mulher de Urias, depois manda matar Urias, depois é admoestado pelo profeta. Então, Jonas, que foi citado
na fala ontem de Odineide, na live do Caminho da Graça da Estação Natal, Jonas foi parar no ventre de um peixe. Olha o absurdo. De repente o cara se vê dentro de um peixe imenso, né? Um leviatã. Pedro foi parar no vale algumas vezes. Numa dessas, ele foi avisado por Jesus que ele ia parar nesse vale da sombra da morte. Jesus disse: Pedro, ainda hoje me negarás 3 vezes. E Pedro nega antes que o galo cante. E quando o galo canta, Pedro troca olhares com Jesus. Jesus olha para ele. Pedro fracassou, né? Nesse momento. Paulo fracassou em Jerusalém. O ministério dele em Jerusalém é 0, nada. Então, a gente, às vezes, a nossa vida de ministério para com o Senhor, nós precisamos primeiro quebrar. Nós temos que nos quebrar. Porque nesse momento que você está quebrado, você diz: estou no fundo do poço, é que Deus diz: agora sim, eu vou tomá-lo pela mão. Então, para isso, é preciso admitir que você está lá. Que você dizer assim: rapaz, eu perdi tudo, eu não tenho mais solução. Segundo, é você confessar o seu pecado. Eu sou um pecador, tem misericórdia de mim, Senhor. Terceiro, você precisa assumir as suas responsabilidades. Muitas vezes, sendo humilde, né? O que é humilde, que percebe que está no fundo do poço, ele pede ajuda. Ele pede ajuda a um irmão na fé, ele pede ajuda a um amigo, ele pode pedir até ajuda a um médico, se for o caso. Mas é preciso que ele tenha humildade e perceber que ele chegou no fundo do poço. Ele chegou no vale da sombra da morte. Quinto, ele precisa ter fé. Fé que Deus é misericordioso. Fé que Deus diz assim: olha, de seus pecados e de as suas prevaricações não me lembrarei jamais. É pedir perdão a Deus, sabendo que Ele já o perdoou antes da fundação do mundo. Então, nesse sentido, João Marcos ensina muito. João Marcos ensina que ele teve a Barnabé para segurar pela mão. Barnabé o deu a mão. Ele precisou de ajuda e Barnabé estava ali, sabe? Porque Deus, Ele usa homens e mulheres como se fosse um Barnabé na vida da gente, sabe? Portanto, clame a Deus, clame aos céus e o Senhor o atenderá. Porque a nossa vida não se mede pelos nossos sucessos, não se mede pelo nosso status. A vida nossa não se mede pelas nossas conquistas, pelos nossos ganhos, pela nossa titulação. A vida nossa é uma experiência pessoal com Deus, deve ser, né? Quando você consegue dizer assim: o Senhor Jesus é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos e guia-me mansamente a águas tranquilas. Esse é o dia da conquista, sabe? A vida é uma busca contínua de si mesmo. Esse si mesmo que se reconhece que precisa de Deus, que precisa de Deus, que clama por Deus, que reconhece que Jesus é o bom pastor, que pagou o preço pela sua vida, pagou o preço na cruz, que perdoou os seus pecados, que já lhe deu a vida eterna. E aí a sua vida pode ser útil para os outros. Você pode ter uma vida que encontrou o reino de Deus e você passa a ser um instrumento de Deus para a vida dos outros. Aí quando você sabe que escuta a voz de Deus dizer: meu filho, minha filha, você para mim é um vaso de honra para a minha glória. E você diz assim: Senhor, preciso de Ti, usa-me como Tu quiseres. Espero que esta palavra tenha chegado ao coração de muitos aqui, dos que acompanham. Se você gostou da palavra, se falou seu coração, curta, comente, dê likes, né? Curta, compartilhe esse vídeo.
para que o nosso canal seja fortalecido e a palavra de Deus se espalhe como um perfume, melhor perfume, o perfume de Cristo, para todo e qualquer que ouvir a palavra, porque a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus.